A Marília Scarabello é artista visual, vive e trabalha entre Jundiaí e São Paulo. É mestre em artes visuais pelo Unicamp, especializado em cenografia teatral pelo Espaço Cenográfico e graduado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Seu trabalho transita de múltiplas linguagens, incluindo procedimentos frequentes de apropriação, com uma pesquisa direcionada às questões que envolvem a ideia de território e sua representação física e metafórica. E aqui a Marília de Cabum faz umas coisas incríveis. Selecionada pelo edital OMA de Curadoria 2020, com trabalhos realizados em coletivo nos últimos 2 anos, entre elas Ninguém Vai Tombar Nossa Bandeira, com a curadoria de Júlia Lima, esse projeto é incrível. Depois ela participou do Mês e Processo em 2019, foi quando eu tive o prazer de conhecer a Marília, lá na Fundação Marcos Amaro, né, que ela entrou, foi uma das selecionadas, contempladas, aliás, tem vários nessa live que participaram, né, e eu estava como orientadora naquele momento, em Itu, no 50º e o 51º, é difícil falar, né, do SAC de Piracicaba, Arte Londrina, Salão Arte Visuais de Vinhedo, Projeto UAU, Photo House, e aí tem o Les Rencontres de la Photographie, é isso? Em Arles, na França. Aí o 25º Salão de Artes Plásticas da Praia Grande, Valongo, e vários. Obras premiadas em acervos públicos, como a FUNEC, Arquidipe João Pessoa, Prefeitura Municipal de Jundiaí, Prefeitura Municipal de Vinhedo, Universidade Estadual de Campinas e outros. E uma coisa muito legal, a Marília integra o grupo de mulheres que chama Goma Grupa. E seria muito legal se a gente conseguisse um espacinho ainda falasse desse negócio, que eu acho super bacana esse projeto. Ok? Então, seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, viu? Eu acho o máximo essas lives que você tem feito. Acho muito generoso da sua parte também convidar a gente para voltar. Eu fico muito feliz. A gente vai começar lá daquele momento, lá na Fama, tá? Alguns projetos que você começou fazendo lá, e depois foram para vários outros lugares, né? E aí teve um que você trouxe, que chamava assim, Aqui Passa o Trópico de Capricórnio. Você começou lá em 2019, né? E aí eu queria depois que você contasse, né, para a gente como é que foi essa coisa do estalo. E para mim ficou uma coisa muito incrível quando eu percebi esse projeto, que era assim, que era um lugar que você sempre passava, e você vai trazer um pouco para a gente, né? Mas assim, passar por o limite sem perceber que você está ali atravessando aquele lugar sempre. Né? E o que você trouxe, né, como uma imagem, né, que marcava, toda vez que você passava tinha algo que acontecia que marcava aquela passagem, e daí disparou o projeto. Né? E aí eu fiquei lembrando de um artista que eu gosto muito, e certamente você conhece, que é o aquela obra do Green Line, do Francis Alice, que ele vai fazer aquele percurso, né, na verdade ele fez a primeira vez aqui em São Paulo, e depois, em 2004, ele repetiu lá na região do Armistício, em Jerusalém, que chama Linha Verde. E aí tem uma frase dele que eu acho que cabe também no seu projeto, e a gente pode, né, circular por aí, que ele fala o seguinte: às vezes, fazer algo de poético pode tornar-se político, e por vezes, fazer algo político pode se tornar poético. E eu vejo muitas vezes seu trabalho dando uma flertada com essa frase, assim, do jeito Marília de ser, que é ótimo, né? Porque é aquela coisa da referência que não é colada, né? Que a gente vê ali uma linha de pensamento, mas que tenha a Marília sempre nos seus projetos. Então, eu queria que você começasse deste lugar, do Trópico de Capricórnio 2019-20. Oi, Clau. Bom, esse projeto, como você disse, né? Eu comecei a mexer nele na Fama, foi uma coisa que... Na verdade, eu acho que entre 2018 e 2019 eu me dei conta de quanto os recibos de pedágio, eles eram, naquele momento, muito emblemáticos e muito fortes, porque no verso deles, a concessionária estava imprimindo pessoas que haviam desaparecido, né, dentro do território, não necessariamente entre as cidades por onde a gente passava no pedágio, né, e pegava esses recibos, mas haviam desaparecido. E eu já tinha um incômodo muito grande com a questão do pedágio, porque eu sou de Jundiaí e eu vivo entre pedágios, né? Desde que eu comecei a me graduar, muito antes, né? Mas principalmente indo para São Paulo, mas eu comecei a graduação ainda em outro estado, então tinha essa coisa de estar sempre na estrada, estar sempre passando em um monte de pedágio.
Isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito, assim, de ter que pagar para passar uma fronteira que foi estabelecida ali de uma maneira hierárquica comercial. Então, isso sempre me incomodou. Mas eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Era só um incômodo que eu tinha quando eu passava. E eu passo muito, né? Eu brinco que eu sou um ioiô, eu fico indo e voltando. E aí, nessa época, eu peguei um desses recibos e não foi a primeira vez. Eu devo ter pegado, assim, dezenas de recibos desses antes de me tocar, que aquilo era muito forte, né? Que além de... E a gente pega o recibo, eu acho que isso que foi o que mais me pegou, né? Na época. Que eu pegava o recibo, eu amassava aquele papel junto com o troco, que é o que a gente mais faz, e joga lá do lado do carro e continua andando. Sim. Então, quando eu me dei conta da violência que era, até o ato de pegar aquilo, contendo pessoas ali, eu tive, eu acho que esse disparador para começar a pensar nesse trabalho. Então, eu comecei a guardar, mas ainda sem saber muito bem o que fazer com isso, né? E foi a época que eu levei esse trabalho, esse começo de trabalho para a fama, né? Eu levei já muitos recibos e falei, gente, o que eu vou fazer com isso, né? Sim. E aí, uma das coisas que no pedágio mesmo me pegou muito, assim, é porque na hora que você pega o recibo e você olha, você vê pelo contraluz as informações se cruzando, porque é um papel muito fino. Então, havia um cruzamento ali do meu trajeto, do meu caminhar, de onde eu estava passando, do dia, da hora, com o desaparecimento, né? Com não caminhar mais, né? De uma série de pessoas que eu não conheço, né? Então, havia um encontro ali, né? De desaparecimentos. Até a gente conversou sobre isso, né? Sim. Porque... Um lado o desaparecimento e o outro lado o testemunho da tua presença naquele lugar, né? O testemunho Era um binômio. E ao mesmo tempo também um desaparecimento, porque é um papel que a impressão ela é térmica, né? Então esse trajeto meu desaparece com muita facilidade. Então e aí que também veio uma outra camada do trabalho, né? Eu acabei ficando com recibos que eu tenho as pessoas desaparecidas ali ainda aparecendo, mas no verso já não se vê mais o meu trajeto, assim. Então tudo isso mexeu muito comigo e aí eu comecei a desenvolver esse trabalho na fama. Mas eu demorei 2 anos para entender ele, Kátia. Sim, é isso mesmo. Mas olha que interessante, né? Algo já estava ali no caminho, né? Então, quando a gente fala assim, cara, as ideias vêm fermentando no processo, é exatamente isso, né? Não é uma coisa que, né, da epifania, eureka e acertou, né? Então, tem esse momento de amadurecer a ideia. E nem sempre as pessoas dão esse tempo para a ideia amadurecer. Então, né? E aí você fala, ok, eu estou vendo, tem algo lá, mas eu vou amadurecer. Aí você leva isso para um lugar de orientação, leva para outro lugar, mas você está focado, né? Algo ali te pegou, né? E aquilo fica ali guardado como uma provisão, né? Então, eu estou sempre voltando ali, mas ainda não é o momento, eu vou voltar lá e não é o momento. E aí depois, né? Você consegue fazer essa costura, né? E não só fez esse projeto, mas como disparou outros, né? E aí a gente vai seguir, que é logo na sequência teve o Zona de Contato. E aí é muito interessante a Zona de Contato, porque ele está nos postinhos, gente, para quem não viu, depois volta lá, né? Porque são esses mapeamentos, né, que você vai fazendo, e você vai usar de uma linha, né, que, voltando de novo, né, se lá você passava pelo, qual que era? O Trópico de Capricórnio, não era isso? Se lá você passava, né, pelo Trópico de Capricórnio, aí você traz uma linha que seria física, né, essa linha do cerol, para construir esses lugares, né, esses mapeamentos, né, daqueles lugares que a gente não ultrapassa e não vai, né? Aí eu queria que você trouxesse isso, né? Travou? Deixa eu ver aqui. Tá entrando aqui, ó. Voltou a minha Márcia, internet? ouviu? Voltou? Ouviu? Deu uma Voltou. falhada, eu troquei aqui o provedor. Mas Tá. eu ouvi você falando da zona de contato, Isso. da linha. Da linha, isso mesmo, né? E como que você estabelece esse limite? Que, de novo, né, essa situação, existe uma linha que não é que é imaginária, ela socialmente aquela linha existe, né? Ou ela está demarcada por um território no mapa, né? Ou é algo que é um lugar que não se ultrapassa.
né? Como se tivesse uma linha, é isso, uma linha invisível que circundasse determinadas regiões. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O Zona de Contato, acho que é um trabalho que ele é desdobramento do Equipaço Trópico de Capricórnio, porque ele ainda é com os recibos. Eu acho que está falando do espaços segregados, não? Isso, dos segregados. Espaços segregados, né? Então, o do espaços segregados também foi uma pesquisa que surgiu na época que eu estava na Fama e que começou por conta. Eu tinha já uma inquietação muito grande de pensar essa questão dos limites, né? Também dentro da cidade e desses lugares que a gente não consegue ultrapassar, né? Ou que a gente ultrapassa, mas que nos custa algo, né? Existe uma violência ali, uma violência que às vezes ela é velada, ela não é totalmente declarada. Claro que a gente tem nas cidades locais que são a violência está declarada, está explícita, mas não é assim em todo lugar. Então eu tinha muita vontade de pensar essa tensão que tem na cidade, que existe na cidade, principalmente nas nossas cidades subdesenvolvidas, onde a gente tem um desequilíbrio muito grande, né, social, econômico e, obviamente, urbanístico também. Pensar que elemento que eu poderia trazer para minha pesquisa que pudesse falar sobre isso sem ser absolutamente explícito, né? E aí eu estava um dia em casa e eu sou muito sensível para algumas coisas assim que acontecem na minha vida, para sinais e coisas e tal. Eu acho que o artista abre meio que a cabeça, né? E fica sensível a tudo. E uma pipa enganchou na janela da minha casa. E eu fui tentar tirar. E eu me cortei, porque ela estava cheia de cerol. E eu não estava esperando me cortar com aquilo, né? E quando eu me cortei, é engraçado falar isso, coisas que os artistas aqui entenderão. Eu fiquei feliz, assim, porque eu achei o trabalho, né? Eu falei, é isso, eu vou trabalhar com essa linha, é com essa linha que eu vou trabalhar. Porque ela é cortante, ela é invisível na cidade, por isso que ela é perigosa, né? Por isso que ela degola tantas pessoas, inclusive pessoas que andam de moto. E, ao mesmo tempo, ela é clandestina. Então, ela também tem essa coisa de que a gente não pode comprar uma linha de cerol por aí, né? A gente fazia quando a gente era criança. Sim, fazia. Mas hoje em dia é proibido. Então, eu falei, essa é uma materialidade. Essa linha é a que vai, sei lá, dar o corpo para essa minha pesquisa. E aí, esse primeiro trabalho que eu comecei fazendo na Fama era realmente de colocar o meu corpo na cidade e montar desenhos a partir da experiência do meu corpo. Então, é uma experiência pessoal, onde eu vou mapeando lugares através do meu corpo. Então, são lugares que eu conheço, são lugares por onde eu passo, em que eu sinto que existe algum tipo de tensão. E isso foi gerando figuras, né, geométricas, né, porque eu vou de um ponto a outro, né? Que eu comecei a pensar nessas figuras, até por eu estar trabalhando com a linha, que é uma linha que está no céu, eu comecei a pensar como uma espécie de constelação. Por isso que eu fui para essa imagem do círculo negro, né? E aí eu começo a desenhar com um alfinete mesmo e desenhar com essas linhas. Importante dizer é interessante que quando você faz isso, né? Sabe, Marília? Bom, além da complexidade das várias camadas, né? Quando você traz para esse formato, né, do redondo, né, né, do circulada, né, e aí faz os pontos e puxa as linhas, né? É uma manobra tão inteligente, né? Não sei se você, né, é claro que você percebeu isso depois, mas assim, porque tira a gente daquele lugar óbvio de falar, tá, ela está fazendo um mapa do chão, de algum lugar, sabe, aquele mapinha da, né, planta baixa, sabe? Você não vai para esse lugar, de repente você olha e fala assim, nossa, são mapas celestiais, né? O primeiro contato que a gente tem é esse, são mapas celestiais, né? E aí no céu, cara, não tem esse limite todo, ok, né? A gente desenha, né? Mas não tem uma linha que corta aquilo, né? Você só liga os pontos. Na verdade, assim, no céu, a gente liga os pontos para ter imagem, né? Na Terra, a gente faz as linhas para cortar os territórios, né? Então, você faz essa dupla, uma dupla inversão, né? Você tem são territórios, sim, só que na hora que você bate o olho, você não. Então, é como se fosse ligar os pontos no céu, tá tudo no céu, né? O céu é uma imensidão absurda, uma escala absurda, não tem como traçar um limite no céu, né? Aqui na Terra, na escala humana, a gente ainda consegue fazer os limites.
No céu não, né? No céu não, né? Então é essa coisa, entre uma estrela e outra eu posso até ligar o ponto, mas não quer dizer que eu tenho um território tomado ali, né? E é muito bonito na hora que você faz essa manobra, né? E essa inversão, né? Eu tenho Aí tem vontade outra. de fazer Ó, esse trabalho eu te- crescer muito, assim. Eu tenho muita vontade, mas eu ainda estou na vontade. Eu estou fazendo devagar, eu estou Já montando está indo, projeto, é. mas Ele eu ainda já estou está acontecendo, ele já está no mundo, né? Aí tem uma coisa interessante que eu anotei aqui. Bom, aí vou recuando um pouquinho, né? Que aí você traz o litoral, que é um trabalho muito forte, né? é, Muito forte mesmo, né? E aí, daquele momento, né? Que o trabalho era todo na horizontal e a gente falou assim, não, peraí, né? Ele tem que se constituir como linha, né? Não tão... a Tá sua no postinho impressão. lá também, gente. Vai lá, né? A Kátia, na época que eu apresentei esse trabalho na Fama, eu levei o trabalho meio que pronto, assim, mas eu ainda estava com uma dificuldade muito grande de posicionar o trabalho. E a Kátia, ela posicionou meu trabalho. Ela falou: esse trabalho não é na horizontal, você está vendo, ele está na vertical. E a hora que ela esticou o trabalho, ele estava ali, né? E foi incrível isso, porque eu não estava enxergando, assim. Foi incrível. Porque ele deitado assim, né, ficava na literalidade, né, dos pescoços todos cortados com cerol, né? Na hora que você verticaliza, né, o que que ganha força? A linha. A linha, que era o É, que me e às vezes a interessava, né? gente não percebe isso, né? É isso que você fez quando você fez os redondos, né? Que você leva para o céu algo que era aqui da Terra, né? Que na Terra, na escala humana, eu consigo fazer os territórios. No céu, não. Eu consigo, no máximo, ligar os pontos e fazer um desenho, né? De alguma coisa das estrelas, né? Então, às vezes, são pequenas, né? Que aí, né? Esse exercício de um olhar que está mais estrangeiro ajuda, né? Um mentor ajuda, ou um colega que tem uma percepção. Então, é um lugar muito generoso a gente também deixar essa escuta, né, aberta, né, para um olhar do outro, né, que às vezes vem através e fala, uau, é isso, já estava no trabalho, mas faltava um tiquinho, né? E aí é uma escuta generosa essa, não é? Porque tem gente que não tem essa escuta, não ouve, vai fazer do jeito que faz, e aí não vem a potência toda do trabalho às vezes, né? E às vezes é um clique, né? Que você às vezes está tão contaminado ali com a coisa que você não vê. Então, é uma escuta generosa essa que você tem, que bem bacana. E aí, um outro também, que eu adoro, esse já é mais recente, que você trouxe, está no postinho, que eu achei assim, é uma manobra inteligentíssima sua, porque você coloca em dois objetos externos, questões super mega blaster complexa, como diz meus alunos, super mega blaster, estou com esse negócio na cabeça agora, que é o jogo de artista 1 e 2. E aí, para quem não viu nos postinhos, eu vou descrever. São dois dados que cabem na mão, né? E aí, nas faces dos dadinhos está escrito, né? Ordem, caos, presença, ausência, verdade, ficção, visível e invisível, perto, longe e dentro e fora. E aí são binômios, né? Então você joga um dado, né? Jogo de artista um, e joga o outro. E aí tem, né, as várias possibilidades, né? De repente do caos, né, coincidir com dentro, a presença com a verdade, o invisível com a ordem, né? E aí eu queria muito que você trouxesse, porque assim, quando eu vi, eu falei, gente, a Marília conseguiu colocar na superfície dos dados todas as palavras-chave que são os trabalhos dela. E na hora de. Você falou que era jogo de artista, que pode ser o jogo de todos, mas como o seu jogo. Então, o simples fato de você, né, roll the dice, né, jogar os dados e ver que face cai, né, na superfície, né, que fica para cima, isso dá assim, milhões de trabalho. É como se você tivesse desvendado a tua caixa de Pandora e falou, cara, eu tenho aqui agora a possibilidade de seguir assim, infinitamente, fora o requinte do trabalho. Né? Queria que você trouxesse isso para a gente, que ali está o processo seu criativo aberto. Assim. É muito legal esse trabalho, muito legal. Obrigada, Kátia. Esse trabalho foi um trabalho que me deu muito trabalho para fazer. Eu demorei muito para chegar nessa solução. E foi uma provocação que veio muito a partir do acervo rotativo, né? Que é o acervo lá do Laerte, que ele convida artistas para desenvolver trabalhos em pequenos formatos. Eu não Pequenos sou uma formatos. artista que é de pequenos formatos. Eu não sou uma artista que produz. Você sabe disso. Eu não estou na pintura, eu não estou na escultura.
Então, para mim, na hora que ele pede, faça um trabalho pequeno, eu não tinha como adaptar um trabalho meu, não fazia sentido eu fazer uma pintura pequena. Então, eu Claro. entrei num processo muito profundo, assim, né? O que que eu vou fazer que faça sentido e que Sim, realmente vale a pena eu fazer, né? Para o acervo. sim, E eu demorei muito. Eu fui mergulhar mesmo nas minhas questões de que alguns trabalhos meus estão muito envolvidos com o jogo, né? Eu tenho alguns trabalhos que têm tudo a ver com isso, Joaquim Pô, até as próprias coisas da coleção tem muito a ver com isso. sim, Eu voltei um pouco, né, a olhar para essa questão. Também fui olhar um pouco para uma certa ironia que eu tenho nos meus trabalhos, em parte deles, sim. assim, que Falaremos sobre isso. eu sou meio irônica É e eu tenho um quase humor, sarcástica. eu sou meio sarcástica. Então eu voltei para isso também, né? E aí eu estava num processo com a Manu Costa Lima para desenvolver o trabalho Gangorra, que era um trabalho só de palavras e que era um trabalho sonoro. Então eu estava num momento muito olhando para as palavras, assim. E aí eu falei, é isso, eu vou desenvolver um jogo meu, né? O meu jogo. E daí eu fui atrás, para mim, né, de quais eram essas palavras. E tem que ter essa contradição, tem que ter esses dois polos, eles estão presentes em tudo na nossa vida, né? Nós Sim, somos isso, né? sim, Então, eu fui atrás desses polos para mim. E aí eu cheguei nesse jogo de palavras que constitui o trabalho. sim. Tenho pensado em fazer um segundo jogo, mas eu ainda não encontrei todos os pares que eu preciso. Eu estou estudando ainda serão dois cubos ou se de repente não são cubos, é uma outra coisa. E uma vez que eu decidi escolhi essas palavras, eu caí na questão da materialidade, né? Tá bom, o Sim. que um Como artista resolver? que um artista como eu vai fazer? Então, como é que eu vou fazer isso para isso também não virar um brinquedo da Imaginário? Que era realmente um medo que eu Sim, tinha, sabe? sim. Brinquedo da imaginária é bom. Eu falei, eu não posso cair nesse lugar, Sim, né? E claro. aí eu comecei a pensar na questão da história da escultura, na história da arte. Por isso que fui para o mármore, por isso que pedi Mármore de ajuda Carrara. de Carrara, por isso que pedi ajuda para o querido Gil, que está aqui em algum Gil já lugar. entrou. Foi no Ele comecinho estava da aqui. live. Super escultor. Pedi socorro para o Gil e pensei nessa questão de ter a escultura na palma da mão, que isso me Sim, interessava muito, né? sim. Então eu manipulo a escultura vira um jogo para mim, assim. Então tinha essa questão também. E aí eu cheguei, falhou ou não? Falhou. Você Então falou aí eu que cheguei tinha que caber na mão e aí cortou. Tinha que caber na mão. a caber na mão, né? E eu queria que durasse. Então, foi a partir daí que eu resolvi o trabalho, né? E foi realmente uma questão de execução. Não foi um Sim, trabalho que eu fiquei testando muito, né? sim, Eu sim, realmente foi um trabalho que nasceu de um projeto e a gente executou o projeto, assim. Né? Claro, sim. com alguns testes, principalmente o tamanho que isso ia ter, né? Ele é um pouquinho menor, Pra ele dar o tem peso quatro na por mão, né? quatro. Olha lá o Gil, prazeraça, Ó, né? Gil, ó. Prazeraço esse projeto. A Gil, gente super parceiro, ótimo, querido. serão. E é bacana porque, assim, na hora que você nomeia, né? Eu sou vidrada nos títulos, você sabe disso, né? Porque você poderia ter feito um dado só, né? Então era o jogo de artista um. Mas quando você põe o 2, é o que traz né, a variedade, né? Pode ter o 3, pode ter o Aquelas. 4, Pode ter o né? 3, pode ter o 4, né? E outras coisas mais. Mas essa coisa de ter o binômio, né? Porque você constrói todo ele em binômios, né? E aí, na hora que você tem os dois, né? Pode acontecer de acontecer o um e a oposição, ou um ou o outro, né? E aí, essa coisa da chance, né? Do acaso, que também permeia o trabalho, né? Apesar de ter todo o controle, olha, vai ser esse mármore, são essas palavras, eu demorei um tempo para fazer, que tamanho, qual, mas e você abre, né, o projeto para essa possibilidade, né, do acaso também acontecer. E eu acho isso muito legal, algo novo no seu projeto, né? Quando vem olha, o acaso pode acontecer. Porque aí tem um dado, né, que eu queria que você compartilhasse com a gente, porque é muito interessante, porque você foi uma pessoa que veio da arquitetura, e a gente tem um monte de artista que vem da arquitetura, né? Eu acho que a arquitetura é uma das áreas assim plurais que abrange
Cara, dá para você ir para vários outros lugares, não tem toda a especificidade da arte, mas assim, te abre um leque, né, de possibilidade. E aí, no segundo momento, você vai fazer o seu mestrado em artes visuais. E aí é interessante ver o quanto, né, que a arquitetura, de alguma forma mais poética, está presente no seu trabalho. E eu queria que você compartilhasse isso com a gente. Porque, assim, às vezes a gente acha que para ser artista tem que fazer só um tipo de formação. Não. Várias formações são possíveis, né? Mas eu queria que você compartilhasse com a gente esse trajeto, assim, como é que você olha, né? Você tem uma coisa vamos pensar, de uma solução formal, né? Da tua relação com o espaço, que é de uma aprendizagem da arquitetura. Eu acho isso muito sofisticado também, né? E aí você vai, né? Eu chamo isso de uma arquitetura poética, né? Você traz isso. A arquitetura é um curso bem, assim, é um curso longo e é um curso bem completo, né? E hoje eu dou aula na faculdade de arquitetura e eu falo para os meus Ah, que legal, alunos, não sabia. eu dou, Que legal. eu dou aula, eu não larguei a arquitetura 100%, eu ainda exerço de algumas maneiras. Eu atuo como arquiteta ainda, Sim, por questões, né, de subsistência, né? A gente sabe que ser claro. artista não é tão simples assim. Mas eu dou aula e eu falo para os meus alunos o tempo todo, gente, não existe só um lugar, um caminho para o arquiteto. A Sim, graduação, ela permite que a gente atue em várias frentes. Eu adoro sim, trazer para eles, principalmente, essas possibilidades de atuação, né? Inclusive, ser artista ou virar fotógrafo, né? Ir para áreas que nem sempre a faculdade valoriza muito ou olha muito. Então, eu estar ainda atuando como arquiteta de alguma maneira faz com que isso contamine muito a minha produção artística. Eu acho sim, que não são só os 5 anos de faculdade, são que eu fiz 6, na verdade, porque eu sim. troquei de faculdade. São 6 anos, mais 15 anos atuando. E no passado eu atuava muito mais, porque teve um período da minha vida que eu só fiz arquitetura e aí porque, enfim, questões que daí vão para a vida pessoal, de ter que atender demandas que Sim. não são as nossas, né? E isso contaminou minha produção, de fato, assim. E acho que eu não consigo me ver como artista hoje em dia sem esse background da arquitetura, né? Que é uma Sim, tá coisa. incrível. Ó, tem Olha, um comentário aqui, quem que é? Conrado Pousa, a Nádia, abordagem dessa arquitetura poética. eu Olha que fiz a legal. capa do disco de um músico chamado Conrado Pousa, que tá lançando agora o disco dele, é muito bom, por sinal. E aí eu fiz e no caso é um skyline, que pode remeter também a ondas sonoras, que pode remeter à onda do mar, com palavras, né? Com palavras e frases das músicas que estão no disco, assim. Então, é o Sim, tempo todo, né? Eu sim, acho que esse flerte, ele existe. E quanto mais incomodada, mortificada eu fico na minha profissão de arquiteta, mais eu percebo que as coisas vão para a produção artística, né? sim, E aí eu comecei também a entender, a transformar o meu sofrimento, que era uma espécie de sofrimento, frustração, muitas vezes na área da arquitetura, eu comecei a transformar isso, né? Em sim, poética, em discurso, em outras formas de tentar falar algumas coisas que nem sempre na arquitetura a gente consegue falar, sim, infelizmente. sim. E aí tem uma coisa, sabe? Vou fazer uma costura sistêmica aqui, se você me permite, né? Claro, Uma das leis sistêmicas é a ordem, né? São 3 leis: ordem, equilíbrio e troca, né? Ou ordem, pertencimento e equilíbrio. E uma das leis que é muito legal quando a gente olha é a da gente olhar para nossas histórias, né? Para a gente olhar para o nosso lastro, né? E quando a gente olhar para os nossos lastros, né? Seja ele de formação, história de família, né? Onde a gente foi criado, mas principalmente aqui no caso a gente está falando de formação, né? E olhar, né? E olhar de um lugar, falar assim, ok, né? Que bacana, né? Foi esse o percurso. Né? E porque eu fiz esse percurso, eu estou onde eu estou agora. Né? Esse background me traz algo que se eu não tivesse percorrido, eu não teria. E aí, quando você traz assim, quando eu tenho meus desafetos lá com a arquitetura, com não sei o quê, é quase como se você amaldiçoasse isso. E aí você não recebe a força que esse lastro tem. Então, quando senti esse negócio, assim,
Você fala, não, peraí, calma, né? Porque por meio da arquitetura, você hoje apresenta, né, soluções e tem uma qualidade também no seu projeto artístico que se não tivesse vivenciado na arquitetura, você não estaria fazendo. Então, em mim existe a arquiteta Marília e sim, em mim existe a artista Marília. E em mim existe outras tantas Marílias, quanto for a situação. Mas quando eu olho para isso e isso está em paz, isso tem muita força, Marília. E aí, cada vez menos você percebe essa angústia dos desafetos. Então, assim, o que é da arquitetura, fica na arquitetura e está tudo certo. E o que é das artes, fica nas artes. Né? E eu, né, recebo a força que vem desse meu laço da arquitetura e eu sigo também nas artes. Então, fica mais leve. Né? Essa lei Sim, da sim. ordem é trazer algo, é uma percepção que deixa isso Foi mais uma leve. coisa, foi uma coisa que eu fui percebendo, assim, quanto mais eu fui conseguindo desenvolver minha poética, mais eu fui entendendo o quanto era interessante eu continuar sendo arquiteta. E o quanto era Sim, bom eu ser professora. Porque, para mim, sim, que trabalho com essas questões, são lugares onde eu me alimento. Eu me alimento da leitura, claro, me alimento dos grupos, me alimento, né, de tudo, né? Mas eu me alimento muito desses exercícios da profissão mesmo. sim, sim. Digo a mesma coisa. Ai, eu não largo meus alunos. É muito legal, né? Eles nos colocam num lugar de, vamos pensar, além da atualização constante, né? Do desafio, né? Do desafio, né? Qual a questão que o outro vem, que te atravessa e que você devolve? Claro que a gente não sabe tudo, mas essa disponibilidade, né, para poder contribuir com o processo de crescimento do outro também nos faz crescer, né? Eu acho isso muito bonito dentro de uma área dessa, né, de coisa. Bom, o que mais? Vamos falar aqui agora. Tarararará. Já falamos do litoral, jogo de artista. E aí eu queria, para você me trazer, compartilhar com a gente, né? É, quando que você falou assim, eu acho que eu vou seguir carreira artística também. Que momento que foi isso, assim, né? Você está falando, olha, eu vim numa formação de arquitetura, vim fazendo essas coisas, muito. Que momento que deu um clique e você falou, peraí, tem algo a mais aqui. O meu clique foi aos 6 anos, Kátia. Acho que Uau, seis, que cinco legal. anos no meu clique. E eu era o que eu queria ser, na verdade. Assim, eu acho que comigo o que aconteceu foi um pouco o inverso. Eu, eu fui arrastada para longe por questões de cumprir coisas, né, para a Sim, família e não sei o sim, quê. Então eu fui arrastada, mas era o que eu sempre quis ser. Eu desenhava muito quando criança, eu tinha uma produção, assim, eu tenho essas coisas guardadas. olha que legal. Tô arrumando o armário, porque eu tô para me mudar, e aí eu tenho revisitado algumas coisas e falo, gente, eu produzia muito quando eu era criança, assim. Olha que Então, bonito. eu tive esse estalo lá atrás, aí a vida, de alguma maneira, me levou para Sim, longe disso, e aí, o que me fez voltar para as artes com força foi uma incrível necessidade, porque eu estava infeliz. sim, Eu não tava bem sim, profissionalmente, eu não estava bem. sim, E aí eu comecei a voltar devagar. Eu fui fazer cenografia, fui entender, fiquei um tempão apaixonada por teatro, trabalhando só com teatro, aí caí no sim, cinema, fui caindo, né? Fui quicando, aí caí na fotografia, aí senti necessidade de estudar fotografia, aí fui para na FAO, fiz disciplina com aluno especial, foi um longo processo até eu falar, ok, então poxa, eu tô com um repertório muito ruim em arte, porque eu não estudei sim, artes, né? Eu fiz outros sim, cursos, tenho repertório em outras coisas, por que não, então, fazer um mestrado? E foi na época, mais ou menos na metade do mestrado, que no meu caso foi em fundamentos teóricos, né? Eu não estudei minha produção, eu nem tinha uma produção para ser estudada, que eu sim, comecei a entender como é que eu poderia depois de toda essa volta que eu dei, sim. incorporar tudo isso e Olha que trazer para o legal. trabalho artístico, né? Sim, Então eu dei uma longa volta, né?
Mas aí Mas foi a longa volta que você precisou fazer. Não tem é, atalho. Marília não tem atalho. é. Cada um tem um caminho que tem que fazer. Não pode amaldiçoar o caminho. Não, nem um É um pouco. caminho, né? Hoje eu acho tudo muito interessante, porque eu fiz muita coisa já, sabe? Sim, E eu gosto disso, assim, e às vezes aparecem essas coisas voltam e eu adoro, porque é isso, coloca num movimento, me tira de uma zona de conforto, né? sim. Mas esse foi o Perfeito. caminhar, assim, basicamente. Aí quando eu Perfeito. comecei a produzir, aí não dá, aí não tem como, Aí não né? para mais. Não. Aí não para mais. Bom, vamos lá. Uma outra coisa também que você trouxe para a gente que eu queria que você falasse também, né? Essas parcerias, né? E aí hoje você participa de um grupo que chama Goma Grupa, que é um coletivo, né? E aí, como que é isso do coletivo? Como é que vocês conversam, né? Tem processos criativos juntos? Como que é isso? Participar de grupos? Porque eu acho que isso é um momento muito interessante, né? Dentro da carreira, né? De um artista, de um pesquisador, né? Essas parcerias, né? São parcerias mesmo, né? E a gente tem momentos que a gente, né, gruda, às vezes, né, um trio, uma dupla, um ateliê coletivo, né? A gente não fica naquele monólogo solitário, mas a gente consegue, isso, estabelecer parcerias de crescimento, né? Então, conta um pouquinho para a gente como que é isso. Eu tenho desenvolvido trabalhos, alguns projetos com alguns artistas, isso tem sido muito bom. Com a Manu, a gente fez uma instalação sonora no passado, foi uma troca muito grande, a gente tem projetos de desenvolver outras coisas juntas. A Goma, ela surgiu na pandemia, né? Eu não entrei logo que ela surgiu, então eu demorei um tempo para entrar, mas ela não se intitula como um coletivo, mas sim como um grupo. Sim, Tem um grupo, pouco de diferença. Acho que tem algumas sim. gomas aqui, a Mônica estava aqui, eu acho que ela estava aqui, não sei se ela continua, a Tem Mônica que Loss. rodar aqui os nomes. Mas, assim, é um grande exercício, porque a gente se coloca diante de uma diversidade de pensamentos, né? De Sim, formas de produzir, de formas de pensar a arte, pensar um mundo muito grande, né? Então, é um exercício bastante intenso, acho que para todo. Falhou? saiu o seu som. Volta. Voltou o É, som, é um voltou. É um exercício intenso para todo mundo que participa, assim. E a gente Sim, conseguiu desenvolver alguns projetos juntas, que foi muito legal, né? A gente desenvolveu o Dupladu, a eu também faz parte. Johan. A gente fez publicação, a gente fez lá o chamamento do 1,5 m que você participou, inclusive com Sim, o foi incrível aquele trabalho, projeto. que foi super legal, né? Então, assim, a gente já fez uma publicação, que essa eu não participei, a gente fez os Dupladus, a gente fez um e-mail e a gente tem projetos, né? Para desenvolver Claro. esse ano, inclusive. A gente participou de um festival também recentemente, que daí a gente foi convidada. Então, é assim, é uma experiência muito boa. Eu acho que todo mundo deveria, em algum momento, se colocar nesse lugar, porque a gente Sim, conhece muitas pessoas, a sim, gente faz a aumenta, rede, né? potencializa as trocas, fortalece a rede. E às vezes esses encontros fazem com que surjam outros tipos de parceria, que nem sempre Sim, estão diretamente ligados à Goma, mas que surgiram porque a Goma existe, né? Então sim, isso é muito legal. sim, muito Isso é muito legal. legal. Vamos lá, mais uma. É, Marília, e quando trava? Fala assim, nossa, eu estou fazendo um negócio, travou, não sei para onde que eu vou, o que que eu faço? Qual que é a manobra? O que você faz? E a É, pergunta eu, fica todo mundo esperando. Qual que é a eu dica? tenho um caderno de projetos, né? E Sim, eu tenho muitas ideias. Eu sou uma pessoa que tenho estado numa frase que eu considero que é produtiva. E eu tenho muitas ideias ruins também, né? sim, E, e o tá que tudo acontece? certo. Quando eu estou num processo que trava e eu estou achando que o trabalho não está bom ou que eu estou indo por um caminho muito ruim, eu deixo aquilo descansando. E quando eu não estou com nada na cabeça, porque às vezes eu tenho as minhas filas de demanda, eu volto para os meus cadernos. E às Tá, vezes eu volto para alguma coisa que eu deixei ali e que depois de um tempo às vezes acontece de você pegar o trabalho depois de um tempo e ele sair, assim. Não é que ele saiu sim, porque foi uma magia que você fez. Não foi isso, foi porque você realmente parou,
Sim. deixou ele descansando um tempo, foi fazer outras coisas, foi amadurecer, e aí você olha para o trabalho e aí você já tem recurso para mexer com esse trabalho, né? Um recurso que antes você não tinha. Então, eu acho que, por exemplo, os recibos, eles ficaram na minha vida de voltar por 2 anos até eu entender como é que eu iria apresentá-los, de que maneira esse trabalho existiria, o que fazia realmente sentido. Eu tenho um trabalho também que é um da bexiga, que é um trabalho muito simples, assim, mas que eu resolvi depois de 3 anos, eu acho, também. Ela ficou aqui, a bexiga ficou na minha gaveta. Eu sabia que era um trabalho, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa com isso, e eu não tinha a menor ideia do que era. E eu falei, ok, então vamos fazer outras coisas. Aí eu acabei fazendo capacho, acabei fazendo os trabalhos de sabonete que viralizou. E aí, depois de um tempo, que eu olhei Aí para a conta bexiga. do sabonete depois pra gente, que não tá no postinho. Aí você vai ter que contar pra gente. Eu adoro aquele de sabonete. Depois você conta. Termina esse E aí é e conta isso, do né? sabonete. Eu acho que o processo do artista é isso, na verdade, né? A gente tem algumas frentes de trabalho e Sim, a gente tem atenção, né, sobre todas essas frentes, mas a gente vai lapidando, né? E aí a gente percebe o momento que a sim, coisa está ficando mais madura, mais pronta, né? sim. E aí você falou uma palavra ótima, né? Que eu uso bastante quando eu estou dando aula, né? Que é essa coisa assim, cara, não vai acontecer uma mágica. Quem acredita em mágica é criança. Criança que acha que vai ter uma mágica, vai fazer assim, bum, vai ficar tudo resolvido. Antes fosse, né? Mas não rola. É uma É para magia tudo, básica. é Então, para tudo, assim, né? para tudo, né? Então, é isso. De um lugar de adulto, cara, eu sei o ralo que vai ser, eu sei o que precisa fazer, o tempo, talvez eu precise decantar, tem as negociações, as materialidades, né? A pesquisa, tamanho, né? Orçamentos, viabilização da coisa, né? Então, isso é, né, uma pessoa na postura adulta viabilizando os projetos, né? Isso é muito bacana, né? E essa coisa de voltar para os cadernos, os cadernos de anotações, né? Às vezes são álbuns de recortes, cada um tem um jeito de fazer. Né? E aí é muito interessante, né, voltar, porque a gente percebe bem nisso que a Marília está falando, né? Assim, vou arrumar lá, porque eu vou me mudar. Aí você começa, né, a tirar as coisas do ateliê, mexer na papelada, aí você começa a ver um monte de coisa e fala, gente, esses projetos já estavam aqui, eu ainda não, né, eu só não finalizei, né? Quanta coisa, né? Então, essa é uma dica bacana, né, de quando trava, né, voltar nos cadernos, né, dar uma faxinona no ateliê e reconectar, na verdade, né, Eu com faço isso aquelas sempre. ideias, né? Eu faço isso sempre. Eu tenho uma rotina de, pelo menos uma vez por mês, abrir tudo. Tá ficando cada vez Sim. pior, porque tem cada vez mais caderno. Mas eu tenho feito isso, porque às vezes você encontra você está com uma crise e você esqueceu de uma coisa que você anotou, e aí você Sim, abre naquela página e fala, meu Deus, estava aqui, né? Eu já tinha a resposta. Eu só não estava sim, pronta para a resposta, mas eu já tinha a resposta, né? sim. E aí eu faço isso. E quando eu faço isso é muito pesado, fico muito cansada, mas eu tenho tentado Nossa, abrir e olhar tudo e falar, ok, onde é que eu tô, né? você falou a palavra mágica, não falando em magia, mas é assim, é exatamente isso. Você mexer nesses cadernos, dá uma canseira. Eu também sinto esse cansaço, porque assim, é como se você olhasse, cara, um monte de ideias na potência, e aí elas não foram, né? Então fica aquela energia lá parada, né? Você fala, isso dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E eu, às vezes, me dispara uma certa ansiedade, eu, Kátia, né? Eles falam, cara, quanto projeto que está aqui engavetado, eu preciso dar conta disso aqui. Não, respira, pega um por vez, porque não dá, são muitas coisas, né? Mas gera uma certa ansiedade e uma certa cobrança também. E aí, desse lugar de ansiedade e cobrança, nem começa. Respira, pega um e vai com calma. Né? Mas porque tem essa coisa, né? É como se a gente ficasse cobrando, né? E esse é uma dinâmica de sabotador. É uma dinâmica de sabotador e a gente tem que liga todos os alertas vermelhos, né? E fala, não, 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 sossega, respira, não é sobre isso, é sobre um outro lugar. Né? É sobre o lugar da inspiração, não da frustração e da ansiedade, por que eu não fiz, né? É porque esse lugar derruba, né? Esse lugar derruba, né? E aí é outra postura, a gente olha, volta para os cadernos, mas volta com essa postura de adulto, ok, estou revisitando ideias, né? Que vou atualizá-las,
E aí você muda a postura, né? Porque senão cria essa ansiedade mesmo, né? Assim, e é cansativo, né? Porque são muitas coisas. Você vai, né? A gente vai projetando futuros, né? Essas ideias são projeções de futuros trabalhos, né? Então é isso, dá uma canseira mesmo se você não tiver numa postura bacana, né? Na hora de fazer a faxinona lá no ateliê. É Dos fácil de. sabonetes, conta pra gente dos sabonetes. O Descreve, sabonete, né? Porque o pessoal não conhece, que não tem fotinha. o sabonete ele surgiu sem querer. Ele é desses trabalhos que eu estava falando que a gente tem que estar disponível, né? Eu estava Sim, disponível. Eu comprei o sabonete para usar, é um sabonete que eu já usei algumas vezes na minha vida, principalmente na adolescência, que ele é ótimo para peles oleosas, etc e tal. E ele é barato e ele dura. E aí, a gente estava entrando na pandemia, eu não sabia como é que ia ser, né? A gente estava naquele momento de total. A gente não sabia, né, como é que ia sabia ser. o que ia ser, né? Ah, Eu 6 meses, né? 2 anos. eu fui na farmácia e comprei o sabonete. E aí eu acordei, fui lavar meu rosto e ele escorregou da minha mão e caiu no fundo da pia. E eu vi o sabonete e vi aquele Brasil. E aí eu falei, ok, não vou mais lavar o rosto, fui pegar a câmera, porque eu vi o trabalho. E aí o que Sim, que eu fiz? Eu adotei uma metodologia. E aí eu virei. E aí por isso que o sabonete durou muito. Que daí tem gente, muita gente me pergunta, mas como é que pode? O sabonete durou 10 meses. Falei, gente, é porque eu lavava uma vez ao dia, não fazia aquele monte de espuma. Era uma coisa sim, muito assim, virou trabalho. Eu acordava de sim, manhã, lavava o rosto com sabonete, deixava ele secar, então ele durou muito, porque também é de enxofre, eu deixava ele sim, seco. sim, E fotografava, e fotografava, e fotografava, e fiz isso por 10 meses, né? Durou sim, 10 meses o trabalho. sim, E é isso, assim, eu até agora eu não editei todas as fotos, eu tenho desejo de fazer uma versão com mais fotografias e eventualmente um flipbook, sabe? Mas sim. eu ainda não voltei para esse trabalho porque ele, ele foi tanto para o mundo Sim, já que me aconteceu, foi. saturou. Ele me Cansou. saturou. Então eu tô dando um tempo, porque eu vou voltar nele, Sim, mas eu vou voltar a hora que eu tiver um pouco mais, assim, com vontade de olhar mesmo, né? E eu sim, acho que é legal de novo, porque eu tô dando um descanso. A hora que eu for sim, olhar para algumas fotografias que eu não apresentei ainda, eu tenho certeza que eu vou encontrar coisas ali, né? sim, Então sim, eu tô respeitando esse processo. sim. E é incrível, eu gosto muito desse projeto, gosto muito, porque vai Ah, tá. apagando, né? Fica no fundo da pia, né? Muito legal. Milhões de metáforas possíveis, milhões de É, contextos falava para possíveis. mim que começou a achar que eu estava fazendo uma espécie de. Falou, Má, a hora que você terminar, a hora que esse sabonete acabar, a pandemia acaba. Pelo amor de Deus, termina logo esse trabalho. Eu falei, gente, eu não Aí sou era assim. acreditar na magia, né? Aí É, seria acreditar na magia, não rola. tanto que acabou o sabonete, a gente está aqui, né? Sim, sim, né? Ele acabou em janeiro. sim. Acabou em Mais um janeiro. tempinho, né? Isso é muito interessante, né, da gente trazer, né, dos projetos que nasceram, no teu caso, assim, foi algo que aconteceu, né, e os outros que, sim, estou na pandemia e vou produzir dentro desse contexto, né, e é uma ação por dia, e aí a coisa foi estendendo, estendendo, foi para 2 anos, e assim, não sei, né, quantos tiveram fôlego de sustentar, né, o projeto, né, durante 2 ou não que seja obrigatório fazer isso, né, mas foi um desafio imposto, né, para uma condição inimaginável, né, inimaginável mesmo, né, porque às vezes você faz, né, esses enunciados performativos e vou seguir com isso durante tarará, e aí quando você vê, cara, o negócio é muito maior, muitos mais dias, né, e aí a gente vai ver no fôlego, né, de cada um de sustentar o projeto ou não, né, e aí eu acho incrível, né, de você ter essa clareza que sim, eu fiz até o sabonete dar o tempo dele, foram 10 meses, a pandemia continuou, mas está tudo certo, né? Não tem que seguir. Ele terminou o propósito dele. E aí, quando isso também é dentro de uma abordagem, né, que a gente pensa sistêmica, né, que é isso, né? Quando o propósito chega ao fim, né, aquilo se libera. Então, talvez nem volte a fazer todas as fotos e o livro, né? Porque foi o que você falou, cara, o negócio ficou tão maior, foi tão grande, né? E viralizou e foi para um outro lugar, cara, ele serviu o propósito dele, né? Ele foi mais até do que eu imaginei, né? E é bonito isso.
E aí tudo bem, eu sossego. Pode ser que um dia eu volte ou não, né? E aí eu dou um outro contorno para esse projeto. Vai ser um outro projeto, né? Se ele vir um flipbook, ele é um outro projeto. Sim, sim, sim. É uma ideia. Vamos ver o que acontece, né? Mas eu tô deixando Sim, ele realmente descansar. O sim. que eu tô fazendo agora é tecer. Tecer, eu tô tecendo Tecer. todo dia. Olha que Aquele, bacana. tô tecendo com linha de cerol. Olha que legal. Esse é novo, tá rodando então. É o tecido urbano. Eu tô tecendo. E aí eu tô nesse Ah, da processo. capinha, que foi a trama que você pôs. Tá. Aquilo é um tecido de cerol, assim. Linha Olha chilena, que na legal. verdade. E eu tô Que fazendo, que é legal. um desdobramento do trabalho da fama, né? Sim, sim. Que eu Que comecei na fama. legal. Que legal, que legal. Mais uma, vamos lá. Mais uma, dá tempo, tá tranquilo. Para quem está começando, fala assim, encontrei com uma pessoa, sabe assim, volta e meia, você também é professora, eu falei assim, Marília, puxa, eu estou interessado em seguir, que dica que você daria? Como que você conversaria com esse jovem pensando na área de arte, sei lá. Difícil essa pergunta, né? Mas me fazem o tempo todo, eu fico assim, ai É, meu Deus, como é que responde isso? eu acho que é um combo de coisas, né? Eu acho que na época que eu comecei, que eu retomei as coisas, eu tive pessoas ao meu lado que me deram muita força, assim, que falaram, vai fazer, continua, continua, não para, não para. Isso é muito importante, porque é uma carreira muito difícil, né? Sim, E é uma carreira que, se você não tem uma estrutura financeira, um respaldo financeiro ao seu redor, você vai ter que se equilibrar de alguma sim, outra maneira para sustentar essa carreira, que é o meu caso, né? Então eu tenho que ter sim, outros empregos para sim, conseguir fazer com que essa carreira seja viável e ainda assim com N limitações, né? Que daí a gente tem que ser sim, criativo para driblar. Então eu sim, acho que tem que ter muita força de vontade, tem que querer muito. Se você não quer muito, e tem que querer pelo motivo certo, que não é ficar sim, famoso, que não é fazer sucesso, que sim, não é nada disso. É sim, aquela coisa interior mesmo, né? Aquela necessidade de produzir, aquela necessidade de fazer, de construir um discurso, de talvez não ter nenhuma outra alternativa. Eu falo para alguns amigos que a gente não tem, a gente é artista porque a gente não tem outra escolha. o primeiro movimento é esse mesmo que Marília falou, né? Eu tenho que criar as condições, né, para que eu possa me manifestar, ter um mínimo de recurso para ter uma vida bacana, né? Então, eu acho que essa é uma das melhores dicas, porque muitas vezes, né, eu percebo, quem está no início, essa coisa meio, ai, meu, um galerista vai me descobrir, aí vou vender todos os meus trabalhos. Cara, isso pode acontecer ou não, é muito raro e não é assim. Então, assim, é uma carreira que se dá no tempo, né? Então, é bem assim, resistir, resistir, resistir e insistir, né? E não tem garantia alguma, simples assim, não tem garantia alguma. Então, assim, ou eu vou fazer de um ponto de frustração, ou eu vou criar recursos, né? Plano A, plano B, plano C, e sim, eu vou tocar a minha carreira pelos motivos primeiros, que é isso, tem algo em mim que eu preciso manifestar, né? Como a Marília trouxe para a gente, né? Porque se Eu for acredito desse que lugar, né, sim, fica um pouco mais leve, né? eu acredito que se tem essa verdade, né, isso já é meio caminho andado, porque aí Sim, você tá começando a pensar uma produção, uma pesquisa pelos motivos certos, né? Mas isso para sim, todas as áreas, eu acho, assim, com certeza. não só para as artes, né? Sim. E é isso, acho que aí eu daria as dicas que me deram, assim, que é produzir, estudar, participar de grupo, entender o que está fazendo, não ter pressa, entender o tempo das coisas, Sim, o tempo do trabalho, sim. aprender a montar projeto, entender que ser artista não é só ficar no ateliê, que dera Nossa, com fosse, né? certeza. Sim. Quanto mais hoje, né? E isso é algo que eu tenho conversado muito com os alunos, né? E os mentorandos, assim, da importância de você cuidar, né? Eu falo que é da pré-produção toda. Então, boas fotos, cara, escrever bons textos, né? Preparar portfólio,
ser visto, né? Então, você pode sim mandar para o edital, mesmo que você não entre, né? Aquele projeto passou na mão de um curador, ele olhou ali para você. Pode ser que não entre nesse momento, mas no outro, ele fala, poxa, essa pessoa está insistindo e tem um trabalho legal, né? Então, para esse projeto não dá, mas para um próximo pode ser. Né? Então, sim, né? Não é só sobre fazer a coisa e achar que alguém vai levantar, né? A porta da garagem, você vai ser ali descoberto magicamente, né? Mas sim, fazer todas as outras coisas que são necessárias, como qualquer outra profissão, né? Para você se colocar no mundo e se posicionar, né? E aí a gente olha, né? O porquê que não se posiciona, né? Às vezes são dinâmicas que são ocultas, ok, aí a gente olha para isso de um outro jeito, faz um outro tipo de abordagem, né? Mas elas são importantes, sim. Né? Não, Elas são e lembrar importantes, que não é sim. um ano, né? São muitos anos, né? Se eu começar a contar desde quando que eu estou trabalhando, se eu começar a contar desde quando eu estou estudando, o que eu estou fazendo, nossa, Sim, a gente está falando de muitos anos, né? sim, E eu ainda estou no começo, assim. Eu me vejo sim, nesse começo, né? É sim, lógico que eu tenho também pensado muito hoje em dia que a gente tem que entender que é o caminho. Se a gente entender que a gente vai chegar num lugar e acabou, aí pronto, sim. pode morrer, né? Eu não quero. Então Com certeza. eu quero aproveitar o meu caminho, né? O melhor que eu Sim, puder e ir tirando todos os encontros, o que eu sim. puder de aprendizado disso. E não tem um fim, eu acho, né? A não ser Não, que o fim para você seja esse, né? Vou ficar vendendo. Ó. Mas eu acho que se eu não estiver produzindo pelos motivos certos, eu vou ficar vazia. E aí vai perder o sentido para mim. sim, Mas sim. essa sou eu falando, né? Então, isso é bacana, né? Isso como é que fala? Discernimento, né? Eu sei de que lugar eu estou falando e de que lugar, qual é a minha relação com a minha produção. Porque muitas vezes, sabe, Marília, assim, eu percebo também, nessa área de artes, né, artes visuais, e as outras áreas também, muita gente busca algo que eu chamo de significância. Eu quero ser visto, eu quero ser olhado, mas de um jeito disfuncional. E aí, nesse lugar do disfuncional, o trabalho perde força. Então, assim, eu quero ser visto, eu quero ser admirado, porque, na verdade, assim, esse que tinha que ser buscado está deslocado da onde era a fonte primária. Então, assim, eu quero ser visto e ser admirado, mas é de um outro lugar, são de outros lugares, são outros olhos que eu quero sobre mim, não é esse olho desse mundo, não sei o que lá. E aí eu tenho uma significância disfuncional, porque é importante sim a gente ser admirado, é importante sim a gente ser reconhecido, mas isso de um lugar que é isso, né? Que é funcional no sentido que ele se alinha, ele tem uma congruência com aquilo que eu manifesto aqui. Né? E isso é de um jeito bacana. Então, isso não me dá essa ansiedade, né? De, tem que ser agora e tem que ser, sabe, eu tenho que bombar agora. Não, cara, eu tenho um percurso enorme para fazer, é uma vida, uma carreira artista se consolida, é isso, na carreira, no processo. Então, Sim, a cada sim que eu faço, olha, é sim para esse projeto, é sim para esse grupo, é sim para essa edital, sim para esse curador, é sim participar de uma live que vai me trazer uma visibilidade. Então, assim, eu vou fazendo, eu vou construindo vários sims, né? E sabendo que é no passo a passo. E aí a coisa acontece. E muitas vezes as pessoas não veem isso, né? Acha que a pessoa já está lá num patamar, olha só para aquele sucesso, né? E fala, eu quero chegar lá. Mas não tem essa maturidade de fazer o passo a passo e ir subindo, né, a escadinha até chegar lá, né? Que é ralado, não é um passo de opa. mágica, né? Não, é isso, né? O pessoal vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva, né, Kátia? Essa é boa, ver as pingas que a gente toma, não vê os tombos que a gente leva, e as roubadas, né? As E tá tudo roubadas, né? certo, porque As no dificuldades final é tudo aprendizagem, né? É de todas as aprendizado. formas, a gente tem dificuldades humanas, inclusive de lidar com o ser humano, a gente tem todo tipo de dificuldade, né? Sim, Então, eu acho que seria sim. isso, assim, que eu falaria, que é o que eu falo um pouco para os meus alunos também, quando eles me perguntam. Né? Sim. Não existe um aluno meu essa semana falou: ai, professor, eu vou tirar o meu projeto da cartola. Eu falei: você não tem cartola de mágico. Não tem Não cartola de existe isso. mágico. Não Não existe. existe. Você pode ter um chapéu cheio de referência. Agora, uma cartola de mágico, eu sinto muito. Não tem. Né? Não Não vai tem. acontecer. Não tem pote de tesouro no fim do arco-íris. Eu falo, Não. pessoal, não fica acreditando nisso, não. Má, obrigado. Uma Eu agradeço. delícia
conversar Muito com bom. você hoje. Beijo, pessoas. Beijo, Tchau, gente. tchau. Tchau.